Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Boa tarde, meu irmão, minha irmã ouvinte. Que bom estarmos aqui nos comunicando as coisas da vida, as coisas do coração, desse coração que nós estamos meditando ontem, hoje, que deve estar sintonizado com o coração de Jesus, né? Esse coração que faz surgir uma pessoa nova, né? Uma pessoa que quer se renovar por dentro. Não é que renovar por fora é muito fácil. Renovar por fora basta uma maquiagem bem feita, mas a maquiagem interior não tem jeito. Ou a gente é ou não é. Às vezes as pessoas costumam querer fazer maquiagem, né? Mas não dá certo, porque a verdade aparece. Então é preciso cuidarmos do coração, do que nós somos por dentro. É isso que é importante. Jesus está preocupado exatamente com isso. Renovar o ser humano, renovar a vida, para que a vida não seja igual. Renova-me, Senhor Jesus, diz a música. Eu não quero ser igual. Põe em mim, Senhor, o teu coração, né? Põe o teu coração em mim, o sagrado coração de Jesus. E nós vamos falar um pouquinho, né, do coração nessa reflexão de hoje. O que Jesus fala do coração? Acolhemos a todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Preparemos-nos para acolhermos mais essa reflexão desse dia 10 de fevereiro, essa quarta-feira. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Marcos 7, capítulo 7, versículos 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele, vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isto é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, adultérios, ambições desmedidas, maldades, imoralidades,
fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, roubos, assassínios, falta de juízo, todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Olha, meu irmão, minha irmã, nós continuamos a mesma reflexão de ontem, né? Jesus aproveita aquele momento em que ele foi criticado porque comia com as mãos impuras. E eu expliquei aqui, né, o que significava isso. Não era apenas simplesmente por higiene. Claro que por higiene nós temos sempre que lavar as mãos, nos purificar antes das refeições, para não entrar micróbio, para não entrar vírus, para não entrar essas coisas na gente. Mas a visão deles, eles cobravam, não é por causa de higiene, cobravam porque achavam que podia vir um espírito demoníaco pelas mãos, não é? E aquilo contaminar o alimento para o corpo, como se pudesse vir de fora alguma coisa para contaminar a pessoa espiritualmente, algum espírito impuro, né? O que vem de fora que pode contaminar, igual eu falei, são as coisas, bactérias, vírus e tudo isso aí. Por isso que nós usamos higiene, higienizarmos bem para não pegar essas coisas, para não adoecer. Mas não tem nada a ver com espírito, não é? E então Jesus aproveita esse momento e agora continua. A continuação é no outro texto de hoje. Ele vai aproveitar para falar, realmente chamar a multidão, ensinar para aquela multidão o que realmente torna o ser humano impuro. Não é o que sai da boca dele. Aliás, não é o que entra na boca dele, mas é o que sai de dentro do seu coração, né? E ele faz uma lista aí. Mas isso aí já foi, essa lista que ele fez, foi depois que ele estava a sós com os discípulos, porque eles não entenderam muito bem, né, o que significava o que Jesus estava querendo dizer, né? Muito bem. E essa palavra é muito forte. Ela serve, claro, continua servindo para nós, né? E nós estamos no capítulo 7 de Marcos. Estamos naquela parte ainda em que Jesus está se dando a conhecer, né? Quem é Jesus? Quem é esse homem? Quem é esse homem que prega coisas polêmicas, que leva as pessoas a desrespeitar a nossa lei, né? Se a gente pregar muito como Jesus pregava, hoje eles vão perguntar assim: que padre é aquele, gente? Não deve ser padre da nossa igreja, não. Que está pregando umas coisas assim que não está na nossa lei, que não está em conformidade com a nossa doutrina. Então, a mesma coisa. Quem é esse homem? Quem é Jesus? Quem é ele? Que anda sempre pregando, falando essas coisas, desviando a cabeça das pessoas. Porque para eles isso aí era desviar a pessoa da religião, né? De desviar as pessoas daquilo que estava escrito, das normas, da doutrina, né? E Jesus então diz: olha, o que sai do coração humano é que realmente traz, que contamina o ser humano. Agora o que entra não, o alimento, vai para a fossa, fezes, né? Vai tudo para a fossa. É claro que Jesus está falando aí no sentido espiritual, né? No sentido físico, é claro que não é todo alimento você pode comer. Tem alimento aí que, se você comer por causa de situação de saúde e tudo, isso pode realmente
trazer complicações sérias, né? Não é só simplesmente comer e e tudo é digerido, etc., dentro do intestino, e depois joga fora o resto. Não é, tem alimento que deixa sequelas, né? Então, mas Jesus não está falando de nada físico, ele está falando de coisas espirituais. Na época de Jesus, acreditava-se que o coração era o centro de todas as emoções humanas, dos sentimentos, dos instintos, das paixões, né? Ou seja, era a sede da natureza interna do ser humano. O coração era um símbolo, né, de natureza interna. Vir do coração significa vir de dentro, é isso. Hoje, coração, na cultura nossa, tem uma significação muito reduzida, né? Muito pobre até. Coração significa amor, mas esse amor aí da paixão, né? Tem cupidozinho aí com flecha atravessando o coração, não sei o quê. E facilmente as pessoas fazem um coração com o dedo, né? Para simbolizar amor e tudo mais. Mas para eles, na cultura da época, coração não era só amor no sentido que nós entendemos hoje, né? Significava o interior do ser humano. Por isso que até hoje muita coisa que a gente fala relacionada a coração não está ligada ao amor no sentido sentimental aí, né? Por exemplo, fulano tem um coração puro. É uma expressão que até hoje, né, inclusive está lá nas bem-aventuranças, tem um interior puro, né? Fulano é humilde de coração, fulano tem coração bom, fulano pensa com o coração, fulano tem o coração duro, tá vendo? Tudo isso não tem nada a ver, essas expressões aqui não tem nada a ver com amor. De onde elas vieram? Elas vieram dessa cultura ainda, né, semítica, né, cultura do povo judeu lá. Bom, por que Jesus bate de frente aqui com eles? É porque lá no Levítico tinha uma quantidade tem, né? Por isso que eu sempre falo, tome cuidado com a Bíblia. Se não entende a Bíblia, não vai ficar lendo aí e doutrinando os outros, né? Engraçado, tem gente que pega partes assim do Levítico numa facilidade e joga para a vida da pessoa agora no Brasil, no século XXI, né? E primeiro, dentro da religião católica, aquilo eram regras, normas cultuais para a religião judaica, que nem é a nossa, a época não é nossa mais, o povo, a maneira, a teologia, a maneira de compreender Deus também não é a nossa mais, e a cultura é outra, o tempo é outro, enfim, mas pega aquilo lá do jeito que tá e joga em cima da pessoa, né? Lá no Levítico fala. Eu não vou nem citar aí, porque senão vai dar uma problemática. Tem uma coisa lá que eles usam sempre o Levítico. E não está dizendo nada daquilo. Lá no original não tem nada daquilo. Não está dizendo isso. Mas aí, né, os desavisados pegam qualquer trecho do Evangelho ou do Antigo Testamento também e vão jogando nas pessoas assim, sem critério, sem nada, né? Então eu estou só dizendo isso. Se a gente for pegar o pé da letra, tem uma lista lá no setor da pureza e da impureza, do puro e do impuro. Eu não sou de decorar a Bíblia. Pega lá o Levítico, dê uma lida. É muito fácil. Hoje você coloca puro, impuro, Levítico, você coloca isso no Google, aí você vai lá na Bíblia. O Google é um grande auxiliador da Bíblia. Você não sabe o versículo que não sabe onde é que está, é só você escrever no Google, aí
na internet, e no seu celular, em computador, enfim. E aí você vai ler lá as coisas, os animais que não podiam ser consumidos, as coisas que não podiam ser comidas, impuros, coisas impuras, né? E engraçado que começa dizendo assim, o Senhor Javé disse isso. Aí começa com Deus. Deus é que está falando aquilo. Se a gente não entender a maneira como o povo da época entendia Deus, a gente vai falar, mas se é Deus que manda, então não pode mudar nada, ué. A Bíblia foi Deus que mandou. Aí começa essa polêmica toda, essa idiotice. Eu sou muito mais direto para falar as coisas, desculpa, mas é assim mesmo que eu falo, né? Essa idiotice que está aí, essa burrice que está aí, usando a Bíblia para discriminar pessoas, para impedir as pessoas de serem felizes, de se realizarem, né? Colocando cercas diante da pessoa, doutrinando a pessoa com coisa que, na verdade, não está dizendo da maneira que a pessoa está falando. Se a gente for lá nas origens, ver o que realmente aquele texto, aquele versículo está falando, não é isso que a pessoa está querendo dizer, não é? Então, e Jesus então aproveita para explicar. Muita gente deve ter pensado assim, mas está escrito na nossa lei. Na época de Jesus era pior ainda, porque na época de Jesus os judeus seguiam aquilo que estava ali. O Levítico fazia parte da Bíblia judaica, da Torá. Então, seguiam aquilo que está ali. No nosso tempo, nós já seguimos Jesus Cristo. Ele que é o nosso guia, nossa orientação de vida, mas mesmo assim, tem gente que está lá no Antigo Testamento ainda. Não abriu-se a mensagem de Jesus. Até hoje, hein? Ainda fica lá abrindo o Antigo Testamento em diversas partes e dizendo, tá vendo? Ó, não pode. Isso é Deus que está falando. Então, assim, isso tudo tem a ver com a ignorância do povo, né, gente? Infelizmente, não estou falando todo mundo. Quando eu falo povo aí, todo mundo está dizendo, vai entender que tipo de povo eu estou falando. É gente que não pensa, gente que é encabrestrada, não aguento falar essa palavra, encabestrada com facilidade, né? Qualquer bobagem que fala, basta ver que as asneiras que ficam falando aí nessas pregações de YouTube, esses áudiozinhos aí, essas lives aí, sei lá o quê, né? E a quantidade de gente que põe aquilo na cabeça e fica desorientada. Por quê? Porque falta conhecer, falta firmeza, né? Para interpretar. Às vezes, é uma coisa que eu fico assim, muito preocupado hoje, é com o analfabetismo social. As pessoas não sabem ler a sociedade, não sabem ler o tempo de hoje, o tempo presente, não sabem ter discernimento. Tudo vai seguindo, é tudo muito levado pelo emocional, pelo imediatismo, né? Bastou alguém falar em nome da igreja, todo mundo acredita. Ou em nome de Jesus, todo mundo acredita. Ah, mas está falando é coisa boa, está falando em nome de Jesus. Mas às vezes, em nome de Jesus, a pessoa está impedindo muita gente de ser feliz. Tá? Então, em nome de Jesus, tem muita gente contaminando a vida das pessoas. Ao invés de purificá-las, não. Está enfiando minhoca na cabeça delas.
Então é muito complicado, não é tudo que se chama evangelização que é de fato do evangelho, né? Então é importante a gente analisar tudo isso, né? E entender que saber julgar a realidade, né, a partir de Jesus Cristo, Ele que é o Senhor, Ele que é o julgador, Ele que vem para julgar, Ele é o juiz, não o juiz no sentido de apontar dedo e dar condenação para ninguém, não, mas é juiz no sentido de que nos dá juízo, não é? Uma das impurezas é a falta de juízo, que foi citada aí no Evangelho. Jesus é que vai fazer, a partir dele, do que ele fala, é que a gente vai avaliando o mundo. O que convém, o que não convém, né? O que pode, o que não pode. E essa briga do pode e não pode hoje é um negócio terrível. Está aumentando cada vez mais essa briga. Pode. Uns falam que pode tal coisa, outros dizem que não pode tal coisa. E fica tudo assim, né? Querendo uma lei. Porque a pessoa não tem uma lei interna, sabe? Ela quer que venha alguma coisa para freá-la. Uma pessoa me dizia, um tempo atrás, que ela só é capaz de viver através de freio. Freio com espora e tudo. Sem isso ela não vive. Coitada, né, da pessoa. Ela precisa sempre de alguém para dizer para ela assim: isso pode, isso não pode. E para condená-la, ela precisa de alguém para condená-la. Terrível isso aí, né? Isso aí não é, essa coisa da ovelha, né, o pastor, tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa pode levar isso para o outro lado, né? Nós somos ovelhas do Senhor, não porque somos mansinhos e tudo que o pastor fala, nós abaixamos a cabeça, não. Nós somos pastores, Jesus é o nosso pastor, no sentido de nos encaminhar para pastagens, verdes pastagens, águas límpidas, ou seja, nos levar à vida. O pastor é aquele que leva a ovelha à vida, ao ambiente da vida, não é? Então é isso. Eu já sempre falo e repito. Se as pessoas tivessem bem claro que viver para elas é melhor, ter alegria de viver é melhor, ter consciência. Para que eu vou ficar dizendo aqui eu não vou porque senão eu vou, aqui não é lugar de cristão. Qualquer lugar do mundo pode ser lugar de cristão. Depende do lugar interior onde ele estiver. Isso que vai determinar a pessoa se é pura, não é o local que é impuro, não. Viu? Não tem lugar nenhum impuro, até porque o que contamina qualquer lugar é o que sai de dentro do coração humano. Não tem um espaço que está ali nas paredes, impregnado de coisas, e você entrou, aquilo logo pula para dentro de você. Não. Os lugares ficam perigosos, os lugares ficam imorais, os lugares ficam impróprios para que as pessoas convivam ali. Por quê? Porque tem muita coisa ruim saindo do coração humano. Então o que nós temos que fazer sempre, gente, é buscar uma autoconsciência, uma autocrítica. Aí entra a questão da educação,
uma pessoa bem educada, é uma pessoa que sabe julgar o mundo, ela sabe realmente o que é bom, aquilo que a faz ser feliz. Ah, eu não posso porque fulano falou que isso eu não posso fazer. Mas, peraí, isso te faz feliz? Está prejudicando alguém? Você é assim, né? Eu posso, eu posso entrar, posso sentar com as pessoas tomando cerveja o tempo que for, eu posso ficar ali e ver só garrafa acumulando na minha mesa e eu tomar um copo de cerveja só e pronto. Por quê? Quem sabe do meu limite sou eu, ué. Não é o outro que vai impor as coisas em mim, não. Ah, mas você não pode ficar ali porque tá todo mundo bêbado. Quem tá bêbado é ele, não sou eu. Por que eu não posso ficar ali? Qual o problema? Entendeu? E outros tantos lugares que eu nem vou citar aqui, porque senão é muito polêmico. Porque nós temos, tudo é avaliado como coisas externas, né? A gente nunca olha para dentro e fala: a responsabilidade é minha. Sou eu que tenho que examinar isso, julgar isso, ver se convém ou não. Então Jesus é aquele que nos ensina, quer que nós preparemos os nossos corações, né? Para que nós possamos viver melhor, sem essas amarras da lei, do pode, não pode, fulano de tal. Muitas pessoas falam que você não pode fazer isso, é para agradar a cabeça delas, a vontade delas. Você tem que agradar a sua vontade, não é a vontade dos outros, né? Ah, mas esse padre é laxista, tudo pode, então quer dizer que tá vendo? Ideia comunista, agora tudo agora vai poder. Não é nada disso. Aquilo que é mal, não pode. Mas quem tem que decidir isso é a própria pessoa, pela sua formação. Evidentemente que uma criança que está ainda em processo de formação, quem tem consciência e que educa são os pais e tudo mais. Né? Ninguém vai falar que uma criança pode fazer o que quiser porque ela sabe, ela não sabe escolher. Então, elas estão exatamente no período de preparação para que elas possam ser adultos conscientes, né? E possam fazer as suas próprias escolhas. Isso é preparar um cidadão de bem. Cidadão de cabresto não é cidadão de bem, não. Viu? E a gente tá cheio aí no mundo, no Brasil, por exemplo, de cidadãos de cabresto. Basta alguém fazer uma coisa e está todo mundo imitando. Basta uma autoridade aí do governo falar uma bobagem que está todo mundo achando que ali é um Deus que está falando. Cuidado, sejamos mais, ter identidade própria e não sejamos tão identificados com o outro. Está faltando mais identidade e menos identificação. Muito bem. Que Deus nos abençoe, para que nós tenhamos a consciência do que é bom, do que é puro, do que nos faz bem e poder ajudar o outro, na medida do possível, a esclarecer, a formar consciências, para que ele possa, ou ela, ter uma vida melhor, uma vida de liberdade, de menos peso, de menos crendices. Amém. Coloquemo-nos em oração diante do Senhor. Faça a sua oração aí, segundo aquilo que você quiser, com as suas dificuldades. Que o Espírito Santo nos dê discernimento no mundo,
que a única arma que nós podemos ter hoje é discernimento. É assim que nós vamos combater muitas coisas. Não é com briga, não é com atrito, não é com nada disso. É tendo consciência. Dai-nos, Senhor, mais discernimento para saber o que é, o que não é, o que é puro, o que é impuro. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus.